Olá pessoal, quero falar sobre um acontecimento da guerra na Ucrânia que é histórico. Tá muita gente falando sobre uma contraofensiva ucraniana que capturou e invadiu o território russo. Esperei alguns dias para falar do assunto porque tem muita desinformação, contra-informação, cada lado diz uma coisa. E aqui nesse vídeo eu quero fazer um guia mais ou menos do que está acontecendo para vocês entenderem melhor. Bom, primeiro fato histórico importantíssimo. É a primeira vez que nós temos, desde a invasão dos soviéticos, a Operação Barbarossa, que a Rússia é invadida por outro país. A Ucrânia já tinha testado, ou buscado algumas pequenas incursões no território russo em regiões da Rússia que tinham movimentos separatistas, mas essa é a primeira vez que é uma invasão organizada. Então, vou explicar melhor exatamente, onde que está localizado. Aqui vocês já conseguem ver o mapa da Ucrânia. Essa parte aqui com essa linha vermelha significa que todo este território aqui, que é a Ucrânia, está em posse e ocupado. Aqui está a Crimeia, em posse e ocupado pelos russos. E dessa vez os ucranianos decidiram que eles iriam contra-atacar, não tentando recuperar o seu território, mas que eles iriam partir para o território russo, buscar um território russo. Isso aconteceu na região de Kursk, que é uma província, um estado da Rússia, e foi aqui que, mostrar para vocês mais de perto, aqui é o Oblast de Kursk, como vocês podem ver, e essa cidade de Sudska, mais ou menos esse pedaço aqui, essa área está ocupada pelos ucranianos. Os ucranianos avançaram, invadiram e estão presentes aqui. Vamos fazer uma pausa no vídeo para eu falar do nosso patrocinador, a Insider, apoiadora do canal e fabricante dessas camisetas incríveis que eu amo, que é a Tech T-Shirt. Mas não tem só camiseta, eu sempre lembro vocês disso, tem várias outras coisas e não são só produtos masculinos. Tem um monte de coisa feminina também. Vocês precisam dar uma olhada no site. Tem muita coisa legal. Inclusive essa calça aqui, gostei bastante. Tech T-Shirt Gola V, também gostei. Tem até polo. Tech T-Shirt manga longa, essas eu tenho e uso bastante. Tem o hoodie ali com capuz, tem pullover, tem um monte de coisa. E claro que você pode usar o meu desconto do ROC HOC. Então, quando você for comprar, use o desconto. As roupas da Insider, elas são muito versáteis e são muito confortáveis. Tecidos tecnológicos, é muito gostoso de vestir. E você pode usar de verdade em todas as ocasiões. Funciona em todos os lugares. Eu mesmo uso em todas as situações e lugares. Então, não se esqueça do meu cupom ROC HOC. Vamos voltar para o vídeo. Bom, uma das perguntas mais importantes é qual o tamanho da ofensiva? E essa resposta não é muito simples por razões óbvias, A Ucrânia fala um número, os russos dizem que o número ucraniano é, na verdade, 1/3 desse número. A gente não sabe exatamente, existe muita narrativa por trás disso. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio entre o que os dois lados falam, um pouco mais próximo dos números que a Ucrânia fala. A Ucrânia diz que já tem 1.000 quilômetros quadrados ocupados ou conquistado e já penetrou em até 60 quilômetros. 60 quilômetros, para vocês terem uma ideia, talvez seria até aqui, mas não necessariamente eles estão ocupando todo esse território. Alguma incursão pontual por parte dos ucranianos que entraram, foram, avançaram, mostraram que estavam ali e voltaram, e não que eles estivessem dominando todo esse território. A discussão importante, é que, obviamente, os russos foram pegos de surpresa. E isso desencadeou um sucesso da operação para os ucranianos, fazendo com que eles conseguissem prender muitos soldados russos. Então, prisioneiros de guerra já tem um número substancial de russos, então por volta de mais de 1.000 soldados russos já presos pelos ucranianos,
e uma presença nas cidades e tal. Estão fazendo uma política de boa vizinhança com a população local. A próxima pergunta seria, mas por que os russos foram pegos de surpresa? E a resposta, em parte, eu já expliquei num outro vídeo, que é porque a Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia. Porque a Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia. Assistam esse vídeo se você não viu. O vídeo tem mais de 2 milhões de views. Eu explico no detalhe os erros russos. E esses erros continuam sendo repetidos aqui. A estrutura ditatorial, de um regime ditatorial autocrático, não permite que você traga feedback, que você traga opiniões críticas ou negativas. Todo mundo quer agradar o líder e ninguém fala nada de ruim que ele não quer ouvir, ou ninguém fala coisas que estão dando errado, porque você estaria contrariando a vontade do ditador. E, nesse sentido, você cria um ambiente fantasioso e você não corrige, não endereça problemas graves que precisam ser identificados somente quando você aponta e critica e mostra que aquilo está ali. Nesse sistema, nessa estrutura política autoritária, você não tem um espaço para isso. Esse é um dos grandes problemas. O outro problema não tem a ver com a Rússia, mas tem a ver com limitações que a Ucrânia tinha desde o começo da guerra. Eu tenho dito para vocês que uma das razões, ou um dos meios da guerra acabar, ou talvez só tenha 2 meios de verdade, um deles é o Putin perder o poder, morrer, acontecer alguma coisa com ele, o outro é o Putin perder. E para o Putin perder, a Ucrânia tem que ganhar. Para a Ucrânia tem que ganhar, uma coisa importante tem que acontecer, que é os aliados da Ucrânia, o Ocidente, precisam querer que a Ucrânia ganhe. E eles não querem porque estão sempre com medo, com receio de uma potencial escalada da guerra. O Putin vira e mexe, ameaça que vai usar armas atômicas e o Ocidente ajuda a Ucrânia quando decide ajudar de uma forma tímida, indecisa e contraditória. Como assim? Entrega mísseis, por exemplo, de um alcance mais longo, mas fala que a Ucrânia não pode usar esses mísseis no território russo, só pode usar dentro da própria Ucrânia contra russos que estão no seu território. E o tempo inteiro as ajudas estão condicionadas a regras de que a Ucrânia tem que agir com limites e ela não pode atacar o território russo. Imaginem você estar numa guerra do outro lado, você, o Putin, a Rússia, e você sabe que o seu inimigo, os aliados dele, que alimentam ele, que financiam, porque a Ucrânia não teria como continuar a guerra sem munição, sem equipamento, sem dinheiro, e isso vem do Ocidente, vem dos Estados Unidos, vem da Europa, todos os aliados do seu inimigo colocam regras que você não pode dar certos golpes, não pode atacar de certas maneiras. Nada mais cômodo e confortável para o Putin e para a Rússia. Isso facilita muito a vida deles. E, de repente, uma mudança de política. Os Estados Unidos, o Ocidente, no geral, permitiu que a Ucrânia fizesse um contra-ataque ou um ataque em território russo. E está aí o resultado. Os russos não esperavam, isso estava fora do script, estava fora do roteiro do que até então tem sido feito. E isso mostra uma decisão, né, uma resolução mais objetiva sobre o que pode acontecer. Claro que isso não significa que vai continuar desse jeito para sempre. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter eleição, a gente não sabe o resultado da eleição, tudo isso pode mudar, os Estados Unidos pode retroceder e pode ser só um pequeno indício, podem já ficar com medo, o Putin já ameaçar e falar que vai usar bombas atômicas, o Ocidente vai falar para a Ucrânia, não vai mais, não entre no território russo, a Ucrânia já tem que recuar. Tem vários outros cenários que podem transformar essa realidade de hoje, ou seja, não achem que isso é um novo modus operandi da guerra. Ele é uma coisa momentânea, mas isso explica o porquê que a Rússia foi pega de surpresa em parte. A outra parte, sugiro vocês assistirem o vídeo se não viram ainda, porque a Rússia não conquistou a Ucrânia. A outra pergunta importante é por que os russos não expulsaram ou não frearam a ofensiva ucraniana? Parte da resposta ela não fica óbvia, porque, obviamente, o regime russo, o Putin, eles trazem sempre um discurso de um verniz, né, de uma capa de invencibilidade. Ou seja,
tá tudo certo, nós já expulsamos todos os ucranianos, o que não é verdade, nós já vencemos, esse problema já está resolvido. Também não é verdade e isso mascara e esconde os problemas reais do porquê que isso ainda não aconteceu. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que a Rússia enxergou essa pequena entrada, né, essa incursão no seu território, como uma operação pontual e pequena e que não precisava de grandes manobras ou efetivos de defesa. E aí, então, a Rússia enviou soldados, poucos e não muito preparados. Esses soldados foram vencidos, porque não era uma incursão pontual, e sim uma operação maior por parte da Ucrânia. E aí, os ucranianos acabaram ganhando, então, um momento na sua ofensiva, né? Ganharam ritmo, ganharam confiança, força, uma vez que eles derrotaram os soldados russos que foram trazidos para proteger o território do país. A consequência, o resultado disso foi que os russos decidiram, então, ou perceberam que precisavam enviar tropas qualificadas. E as tropas enviadas não fazem parte sequer do exército, são tropas especiais do serviço secreto. Isso pode indicar que os russos estão chegando na exaustão do seu efetivo, né, da quantidade de tropas que eles têm de reserva para usarem em situações como essa, e colocaram não soldados ou não um contingente que é do exército, e sim um contingente especial. Isso mostra ou pode indicar que a Rússia está chegando no seu limite de saturação, da sua capacidade de continuar lutando e trazendo mais soldados, mais recrutas, convocando mais gente, tendo gente pronta e treinada para atuar na guerra. Uma consequência natural, se for isso mesmo que está acontecendo, é que a Rússia vai ter que começar a retirar soldados aqui, né, dos outros lugares que eu estava mostrando para vocês. Olha aqui o tamanho, né? É muito menor, óbvio, né? Mas é um território russo e isso acontece pela primeira vez. Mas o que importa é que se essa situação for real, os russos vão ter que retirar soldados daqui, do fronte de dentro da Ucrânia, para proteger o seu país, o seu território. E aí o equilíbrio de forças que os ucranianos estão enfrentando nessa região do seu país que está ocupada vai mudar. Então, essa situação pode alterar bastante o caminho da guerra. Naturalmente, vocês devem estar se perguntando, mas qual é o objetivo da Ucrânia, Roque? E assim, no começo, se cogitou que a Ucrânia pudesse estar buscando ter acesso a regiões importantes da Rússia, como gás ou uma usina nuclear próxima dali, conquistar cidades importantes com infraestrutura que tivessem recursos para a Ucrânia. Mas, na verdade, a gente poderia identificar três outros objetivos aí, três possíveis objetivos, não são excludentes. O primeiro deles é elevar o moral das tropas ucranianas e humilhar o Putin. Imaginem o seguinte, o Putin vem dizendo, né, que ele tem uma operação, que a Ucrânia é isso, e ele não consegue defender o seu território. Isso soa muito mal internamente, né, para a população russa, estão insatisfeitas. O próprio Putin veio a público e fez vários pronunciamentos, mostrando ele dando bronca, reprimindo vários dos líderes regionais, mostrando que ele, na verdade, está fazendo a coisa certa e quem está errando são os outros. Isso demonstra que houve algum abalo, tem um problema a ser explicado para a população russa. Nesse sentido, humilha o Putin, mostra fraqueza. E, por outro lado, eleva o moral das tropas ucranianas que recentemente estavam cansadas e sangrando lentamente com o avanço do seu inimigo no leste. E agora essa resposta traz uma sensação de
de força, de vitória. A gente pode contra-atacar ainda. O nosso último contra-ofensiva não tinha sido bem sucedida, mas agora nós temos um outro caminho. Isso vai mobilizar, engajar mais as tropas e dar uma esperança. Na verdade, se o objetivo for esse primeiro, né, só de levar o moral e humilhar o Putin, em última instância, a Ucrânia não vai manter esse território. Vai ter um custo alto de combate militar, de proteger, policiar, ela não vai ficar ali. Claro que, assim, é duvidoso que seja esse até por isso, porque se ela está ali, está dando tudo certo e ela consegue manter o resultado, né, ou manter o controle, não tem por que ela simplesmente entregar isso sem causar nenhuma resposta. E aí isso nos leva à segunda possibilidade, que é a que eu acabei de explicar, que é a transferência de tropas do fronte, do leste, para lidar com esse problema aqui. E se isso acontecer, você enfraquece as defesas, né, as posições dos russos no leste e facilita que a Ucrânia possa ter mais chance por esse lado. Esse é mais estratégico, me parece mais lógico do ponto de vista militar no geral. Talvez a Ucrânia possa ter começado pensando e está no 2. Ainda assim, temos a terceira opção, que é usar esse território conquistado, essa terra, numa negociação futura de paz. Normalmente a gente fala que negociamos terra por paz e a Ucrânia não tem terra nenhuma, ela só quer a paz. O Putin está numa posição de barganha muito boa. Tá bom, eu paro o ataque, mas eu fico com tudo que eu tenho. Isso tem sido uma das demandas mínimas, assim, do Putin. E óbvio que a Ucrânia fala, não, eu não vou aceitar que você fique com todo esse meu território. Agora, e se ela manter e tiver esse território, numa possível negociação de paz mais à frente, ela vai dizer, olha, tá bom, você devolve o meu território e eu devolvo o seu. Aí já começa a se tornar um tipo de negociação para um acordo de paz do qual a Ucrânia concordaria. Certamente ninguém vai trocar tanto território por isso, mas se realmente o Putin não conseguir recuperar um território do seu país, mesmo que seja tão pequeno, a situação para ele fica muito ruim. E é possível até imaginar algum cenário onde se cogite uma troca de território. Tem coisa daqui que não vai mudar, por exemplo, a Crimeia. O Putin não vai abrir mão da Crimeia e não acho que ele entregaria a todos. Mas se isso se tornar algo maior, a negociação fica melhor para a Ucrânia. Para finalizar, não menos importante, ao contrário, bastante importante, uma conclusão aqui, um fechamento dessa história toda, né, dessa contraofensiva ucraniana, quais são os riscos para a Ucrânia? Não são poucos, gente. A Ucrânia sofre do mesmo problema que a Rússia, talvez ainda maior, já citei isso em vários vídeos e lives aqui, discussão sobre a idade mínima para o alistamento obrigatório militar, para a convocação militar. A Ucrânia não quer abaixar essa idade, já abaixou um pouco, mas ainda assim não está convocando todo mundo. Falta soldados treinados e capazes. Ela já perdeu uma grande parte dos seus melhores soldados, agora são soldados mais amadores. Então ela tem um problema, a Ucrânia tem um problema de contingente, de efetivo, e usar uma quantidade tão grande de soldados para uma operação como essa no território do inimigo é muito arriscado, porque nós temos que lembrar que a Ucrânia está inserida num contexto que ela depende da ajuda e depende dos seus soldados para lutar. Se ela faz uma aventura numa coisa secundária, né, paralela, de uma aventura ofensiva, ela vai deslocar e pode perder soldados que serviriam para defender o país, que está numa situação cada vez mais complicada. Por quê? Para defender o país precisa de soldados e precisa de equipamentos. Os soldados, você não repõe eles porque a população está morrendo, porque você não quer convocar os mais jovens, porque você tem que treinar, leva tempo, e os equipamentos é o Ocidente querendo dar equipamentos, munição, etc. Nós vimos a novela que foi
para o Ocidente aprovar, né, para os Estados Unidos aprovar ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Com a eleição americana, como eu citei no começo do vídeo, vocês imaginam que se o Trump for eleito, as chances dessa ajuda secar são muito grandes. E se a ajuda secar, a Ucrânia está sozinha. Então, mais do que nunca, ela precisaria conter, reservar, guardar munição, soldados, para defender o máximo que ela aguentar por mais tempo aqui dentro. Partir para uma ofensiva que pode dar errado, no final é se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade com o desenrolar da guerra. Imaginem o seguinte, então, se o Putin é bem sucedido, recupera o seu território e os ucranianos têm uma grande perda ali. O Putin vai se sentir seguro porque ele vai ver que teve uma perda e vai querer avançar mais. Ao invés da gente criar uma situação de um potencial acordo de troca de territórios, a gente cria um incentivo para o Putin buscar um avanço ainda maior. E tudo isso dentro desse contexto internacional da mudança do presidente dos Estados Unidos e potencial mudança da política americana sobre ajudar a Ucrânia. Bom, acho que é isso. Esses são os pontos mais importantes. A situação está em movimento constante. Tem muitas informações dos dois lados. Eu vou continuar acompanhando e trago as novidades aqui para vocês. Mas é um fato novo, interessante, com significado histórico e uma aposta arriscada por parte da Ucrânia, que pode dar muito certo ou pode dar muito errado.